Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Comissão de Defesa Civil. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa Civil, conforme edital publicado em DO de 18 de abril de 2018. Estamos reunidos para debater o projeto de lei 3498 de 2017, que dispõe sobre a inspeção de gás do Estado de Janeiro e da outras providências. Só lembrando que essa é já uma segunda audiência, né, deputado Osório, deputado Luiz Paulo presente também. Queria insistir em convidá-lo a sentar conosco aqui na mesa, deputado Luiz Paulo, que é também um entendedor do assunto, autor da lei originária sobre o tema. E o acordo que fizemos em plenário, após o projeto ser apresentado, que recebeu, se não me engano, 28 emendas, era fazer essa audiência hoje e não discutir emendas por emenda, mas eu acho que a gente ouvir as partes que estão interessadas nesse assunto, as partes que são envolvidas nesse assunto, né, porque para que possamos chegar na redação possível, né, Osório? Porque a legislação que está em vigor não estava atendendo nem as pessoas que precisavam cumprir com a obrigação da vistoria, também desagradava a parte de concessionárias públicas, também, segundo as empresas que fazem as vistorias, havia muita dificuldade, muitos problemas que precisavam ser resolvidos na legislação. Então, fui provocado inicialmente pelo doutor Delaí, pelo deputado Osório, para que pudéssemos rediscutir essa legislação e propor as devidas alterações. Então, agradeço a presença de todos. Passo a palavra ao Osório, quer fazer uma explanação inicial, por favor? Bom, obrigado, deputado Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Defesa Civil da Assembleia Legislativa. Saudar também a presença do deputado Luiz Paulo, que é o autor da lei original e colaborou decisivamente com a elaboração desse projeto. Deputado Flávio Bolsonaro, esse tema veio à casa originalmente trazido pela Câmara Comunitária da Barra e por um conjunto grande de proprietários de imóveis, de síndicos, de unidades residenciais aqui do Rio de Janeiro, muito preocupados com a questão da vistoria do gás. A visão desses cidadãos que propuseram originalmente a audiência pública que nós tratássemos do tema, que ensejou a apresentação do projeto de lei, era, entre muitas, a questão de que, na prática, havia se formado uma certa cartelização das empresas autorizadas a fazerem essa vistoria, e que os preços que estavam sendo cobrados aos condôminos e proprietários de imóveis, por conta da restrição da possibilidade de utilização e de realização dessas vistorias, estava sendo considerado por muitos proprietários de imóveis exorbitantes. Evidentemente, nós tivemos uma audiência ampla, ouvimos a todas as partes envolvidas e apresentamos uma primeira versão, enfim, apresentamos um projeto de lei que foi à votação, foi ao plenário e recebeu 28 emendas. E lá no plenário, no momento das discussões, nós já combinamos de realizar essa segunda audiência pública para apreciar, enfim, as emendas, não diretamente uma a uma, como disse o presidente Flávio Bolsonaro, mas as teses que estão envolvidas dentro do projeto de lei. Então, é muito importante para que nós, que teremos a obrigação de depois votar, apreciar as emendas e votar, ouvir o conjunto dos atores interessados, e aqui é muito importante destacar que nós temos a presença de representantes do Poder Executivo Estadual, incluindo a Subsecretaria de Energia do Estado, a representação do Corpo de Bombeiros, a representação da AGENERS, a Agência Reguladora, a Defesa Civil, Defesa Pública do Estado do Rio de Janeiro e também, enfim, representantes da sociedade civil organizada. E o que nós esperamos aqui é ouvir as partes, formar opinião, dirimir dúvidas, buscar convergência e entendimento para que a lei possa ser aprofundada, enfim, apreciada e votada, tá certo? Então, queria muito agradecer a presença de todos e destacar que esse assunto foi trazido originalmente pela Câmara Comunitária da Barra e isso nos preocupou muito, ou seja, cidadãos, proprietários de imóveis se sentindo lesados, obrigados a contratar um pequeno conjunto de empresas ou empresas direcionadas, algumas delas de propriedade, segundo
enfim, foi discutido aqui, da própria companhia distribuidora de gás, o que ensejaria uma cobrança, uma restrição na possibilidade do consumidor de contratar de maneira mais ampla a vistoria, enfim, obviamente, a preços mais razoáveis dentro do mercado. E também, por outro lado, CREA e CAL, aí entendendo que é importante que haja a maior possibilidade de empresas e profissionais especializados tratarem do tema. Tema da maior importância, deputado Flávio Bolsonaro, vamos ouvir os interessados. Eu acho que é importante ouvir também o deputado Luiz Paulo, uma vez que essa lei altera uma lei original de proposição do deputado Luiz Paulo, que teve uma atuação importante na condução desse processo. Obrigado, deputado Osório. Deputado Luiz Paulo, quer fazer uso da palavra? Pode fazer para o microfone chegar até lá, por favor. Só enquanto está chegando o microfone, pessoal, a gente tem uma limitação do horário que é às 15 horas. É o horário que começa o plenário e todos os trabalhos das comissões têm que ser suspensos imediatamente. Então, por isso, já comecei economizando o tempo, agradecendo a presença de todos, mas sem citar nominalmente todo mundo, tá bom? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Carlos Osório, senhores presentes. Eu ia fazer aqui uma questão de ordem, mas foi-me oferecida a palavra. Esse tema começou a ser discutido nessa casa no ano de 2014, quando eu e o deputado, então estadual, Pedro Paulo, aprovamos uma lei de autovistoria. E tinha 2 ou 3 artigos que se referia à vistoria também do gás. Depois dessa lei aprovada, me lembro do doutor Antônio Gerson, cabelo branco é bom que a gente olha e lembra. Nós tivemos aqui um projeto de lei do deputado Molon. E, num momento muito dramático, onde pessoas tinham morrido por acidentes com gás. Tinha aqui uma comissão de mães. E esse tema ficou aqui na casa durante muito tempo, pela resistência que havia de parlamentares que, no meu entendimento, à época, defendiam o interesse da SEG, que está aqui na minha frente. Então, foi um tema muito duro de ser debatido. Olha só, não adianta olhar para mim que a verdade dói. Verdade dói. E eu fui um daqueles que teve do outro lado defendendo o interesse do cidadão. E eu consegui, num cochilo, deputado Bolsonaro, na Comissão de Constituição e Justiça, invertendo uma pauta, aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o projeto lá do Molon. Mas depois, na linguagem popular, recebi uma bicicleta de uma outra comissão que fez um substitutivo muito ruim, numa das comissões, e que deram a volta. Mesmo o projeto já tinha sido em segunda, derrotaram o parecer da CCJ, etc, etc. Eu estou narrando isso tudo porque nós não estamos falando aqui de brincadeira, estamos falando de algo muito sério que envolve vidas humanas. Então, primeira questão. Segunda questão, senhor presidente, eu gostaria que a sua assessoria distribuísse aos membros presentes o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, porque nesse parecer já tem emendas, que não são as emendas do plenário, são emendas do parecerista, que nesse caso específico
fui eu, mas emendas só pertinentes ao tema. E tive que me reportar à lei da autovistoria, que é a 6.890, para tirar de lá os artigos que determinavam, né, algumas obrigações, para não ficar em conflito. Mas também observei que a lei atual tem conflito com decretos regulamentadores e tem conflitos com normas técnicas. Por isso que essa audiência pública não é apenas um acordo, é uma das emendas da CCJ. E tinha pedido, inclusive, não só com parecer da CCJ, também com a emenda número 5, que eu repeti no projeto, que aqui estivessem os autores e signatários do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, que contou com o Ministério Público, a Defensoria e também a Genersa. E não vejo aqui nem o MP, nem a Defensoria. Eu não, bom, então desculpa, mas não vejo, eu não consigo ler sua placa, doutor Eduardo Scholl. Agora eu consegui ler. O representante da Genersa não precisa ler a placa, porque está lá na Genersa desde que o cristianismo se implantou na face da terra, 2018 anos. Mas seria muito importante que também se compatibilizasse o projeto com emenda ou com subemenda, não importa o quê, com aquilo que o TAC também acordou, né? Então, eu queria dar a Vossa Excelência cópia do parecer para pedir que a sua assessoria o faça distribuir. Porque só para Delair, para adiantar o trabalho, eu tenho um projeto de lei que retira da Lei 6.880, da 6.880, não, 6.400 de 2000, 6.400 de 2013, que é o 3362, os artigos da Lei da Vistoria. Mas aí ele tem que tramitar, tal. Aí eu aproveitei o ensejo, porque, apesar de ser dois projetos, eles são correlatos, não há impossibilidade nenhuma de você emendar para tirar da outra nessa. Você ganha velocidade. Não é um bacalhau, como a gente chama aqui, você tratar de uma lei na outra, se esses assuntos não são correlatos. Aqui eles são correlatos. Então, senhor presidente, eu queria trazer só essas questões de ordem e, evidentemente, o que essa audiência pública decidir para o melhor projeto, principalmente visando o cidadão, contem com o meu apoio na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. E contamos muito com a sua ajuda também na elaboração dessa redação final que a gente vai buscar após o projeto passar por todas as comissões. E não tenha dúvida que, pelo menos da minha parte, a ideia é essa. Tá? É priorizar, obviamente, as vidas, né? E permitir, né, que os órgãos fiscalizadores também tenham a capacidade, conforme que estiver estipulado em lei, de fazer o melhor trabalho. Sem criação, né, de cartéis, sem criação de taxas, sem aumento de despesas de forma exorbitante, enfim, buscando sempre o bom senso. Eu vou passar a palavra para o doutor Delair, no primeiro momento, e eu só para dar um encaminhamento. Eu acho que para a gente ganhar tempo, como o assunto é complexo, são muitas emendas, tem mais as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, além daquelas que foram feitas em plenário. A gente podia combinar o seguinte: vamos dar o foco, quem for falando, nos pontos onde há divergência. Os pontos onde há divergência, fala o seu posicionamento, qual seria o melhor encaminhamento, o que há consenso a gente precisa ficar repetindo aqui. Eu acho que gira em torno da questão aí do tempo em que se faz a vistoria, né, das algumas obrigações da SEG ou do consumidor, nessa linha. Tá? O doutor Delair, pessoal, podem passar no microfone até chegar o doutor Delair, por favor. Eu também vou pedir licença por 5 minutos só. Eu vou precisar dar um pulo aqui na sala do lado
para a instalação de uma CPI. Enquanto isso, o deputado Osório preside aqui a sessão para a gente, tá bom? Obrigado. Bom, com a palavra, doutor Delair Dumbrovski, representante da Câmara Comunitária da Barra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria iniciar enaltecendo a SEG, que naquela discussão anterior nós achamos que, por questão ética, inclusive, não era muito legal, né, a SEG estar fazendo tais vistorias ou inspeções e também oferecendo a execução do serviço. E eu tomei conhecimento, através de um documento, que a SEG retirou essas empresas dela, inclusive a participação dela na execução e na vistoria dos serviços. Confere? Confere, né? Tá. Bom, mas porque nós discutimos aqui que não deveria ter, porque é uma coisa muito lógica. A vistoria, como disse o deputado Luiz Paulo, ela é necessária. Nós não queremos que não faça vistoria, né? Só achamos que, ela não deveria ser feita através das empresas da SEG, um ponto. Segundo ponto, que ela deveria incluir todos os profissionais do CREA, né, arquitetos e engenheiros, porque daria uma amplidão muito maior e o custo baixaria. A terceira visão nossa é que nós deveríamos definir isso por questão de vazamento. É questão de vazamento, é para se ver. Não é porque a borboleta está amarela e tem que ser pintada de azul ou de azul amarela. Até porque eu, conversando com o deputado Luiz Paulo, mostrei a ele o seguinte: se ele reside num prédio e ao lado dele tem uma pessoa no home care, ou uma senhora que recentemente deu luz a uma criança, né? E por quê? Estou falando isso porque aconteceu no meu prédio. Por motivo de pintar uma borboleta de uma cor ou de afastar o chaminé do aquecedor 5%, 5 centímetros da parede, né? Você ir lá e cortar o gás e fica... Quer dizer, o problema não era vazamento. Eu acho isso terrível. Isso não conta para mim, porque eu acho um absurdo isso. Se o objetivo é ver vazamento de gás, é ver tampões que voam, né? É ver incêndios que são causados, ótimo, vamos trabalhar nesse sentido. Agora, também vamos trabalhar, eu vi o TAC, que infelizmente nós não fomos, a sociedade, viu, presidente? A sociedade não foi convidada a participar da feitura desse TAC, eu acho que deveria ter sido, quando tomamos conhecimento estava feito, né? A gente deve pegar e estabelecer que seja por unidade de edificação. Então, eu vejo aqui o seguinte, que deve começar pela Zona Oeste. Zona Oeste, hoje, quando se fala em Zona Oeste, e foi por aí que começou na Barra da Tijuca, onde tem os prédios mais novos. Outra coisa que a gente quer que seja discutido e que os deputados que apresentaram emenda pensem bem, se um prédio, há 12 meses, ou no mês passado, recebeu o ABITS com o projeto de instalação de gás, dentro de todas as normas, ele deve obedecer, sim, à vistoria só no próximo período. Não é daqui a 3 meses receber uma notificação da Companhia do Gás, ou de quem quer que seja, que tem que fazer a vistoria de X unidades. Ora, eu acho que se tem alguma responsabilidade aí, é de quem deu o ABITS, porque o ABITS é dado dentro de todas as normas que são estabelecidas, né? Queria enaltecer também o deputado Luiz Paulo, porque no momento em que se discutiu aqui e se fez o primeiro esboço da lei, nós tivemos
conversando com ele, ele disse: Odelaí, estão querendo estuprar a minha lei. Quer dizer, simplesmente tirar, ia fazer a fusão de duas. E a gente conversando, ele falou assim: faz o seguinte, pega a minha 6.400, que é uma lei muito bem feita, né, e tira a palavra gás. Acabou. E vão fazer uma lei só do gás. Perfeito. Então, eu achei essa atitude dele, né, uma atitude de quem quer realmente somar, ajudar. E tem outros detalhes aqui, nas emendas que foram mandadas, que eu não quero discutir uma a uma, mas eu tive o trabalho de consolidar todas. Se alguém quiser, eu tenho aqui ainda alguns exemplares, posso dar a vocês. Mas a finalidade nossa é que a gente tenha nessa cidade realmente uma vistoria de tempo em tempo sobre a instalação de gás, mas que ela seja criteriosa dentro da idade do prédio e não por região. Tem uma emenda aqui que determina o seguinte, a região, a emenda... É bom tocar nessa emenda, né? A região da capital fluminense, Zona Oeste, todos os imóveis deverão estar vistoriados em 12 meses. Aí vem Zona Norte, até 24, Zona Sul, até 36. Ora, ele está estabelecendo a vistoria ou a inspeção por região e não pela idade da edificação. Eu acho que deve se repensar isso. Essa emenda, ela deve ser discutida, viu, presidente? Essa emenda deve ser discutida, porque é uma emenda que eu acho que altera em muito o conceito da vistoria. Tem umas outras aqui que nós debatemos e acho que está perfeito. As comunidades que têm a tarifa social, né, embora a Companhia do Gás não deva fazer a vistoria ou a execução do serviço, né, mas ela poderia ficar com excepcionalidade onde tem essas tarifas sociais, de executar esses serviços e cobrar em 24 meses. Quer dizer, poderia ser uma opção ou não. Então, não estou dizendo que tem que ser. É uma opção que fica aberta, né, para não ficar à mercê das empresas que chegam lá e determinam o valor. Porque estamos olhando aí o lado social, mas não estou dizendo que tem que ser. Estou colocando uma observação e as pessoas que querem progredir mudam de opinião. Eu estou pronto para mudar de opinião nessa, desde que eu seja convencido nesse sentido, né? E a outra é deixar aqui o meu manifesto, não a Genersa só, mas a quem promoveu esse TAC, que a sociedade sempre deve ser ouvida no momento de fazer esse TAC. Eu participo de 500 TACs constantemente, seja de meio ambiente, seja de dragagem, seja de metrô, uma série de coisas, e a sociedade está sempre participando e com a finalidade de colaborar. Quer dizer, nós sentimos muito por ter ficado fora desse contexto. Seguindo aí a questão de colaborar, eu queria agora tomar conhecimento dessas emendas que estão na Comissão de Justiça. A assessoria está tirando cópia ali do parecer. Obrigado. Que será distribuído, tá? Obrigado, Delaí. Então, passa a palavra à Genersa agora, pode ser? Vamos fazendo um ping-pong? Pode passar o microfone para o outro? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou ser rápido aqui. Quanto ao problema da carteirização, o Ministério Público o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu um processo, um inquérito para apurar essa carteirização, encaminhou um ofício para a Genersa, nós abrimos um processo, estamos fazendo a averiguação disso
já mandamos ofícios ao PROCON, já mandamos ofício para o Sindicato dos Instaladores e tudo. E se, no final, nós detectarmos que se há carteirização, encaminharemos ao Ministério Público e ao CAD. Estamos agora na fase de ouvir os órgãos que são responsáveis por isso, para, no final, tomarmos uma decisão e julgar. Segundo, quanto ao TAC, nós fizemos o TAC, porque o Ministério Público chegou e nos disse, olha, está havendo aqui no entendimento do Ministério Público, existem duas leis, existe uma lei e um decreto, e os consumidores podem ser vistoriados por um ou por outro, e na instrução normativa que a Genersa fez, em função da expedição da lei, vocês só estão obrigando a um tipo de inspeção pela BNT. Então, detectado isso, nós fizemos um TAC com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, é o seguinte, olha, nós vamos produzir uma 9N, essa 9N vai dar essa oportunidade para os consumidores de serem inspecionados ou pelo RIP ou pelo TAC. Nós fizemos uma minuta da BNT, desculpe. Nós fizemos uma minuta dessa instrução normativa. Essa minuta de instrução normativa já está no site da Genersa, e na semana passada, na sexta-feira, nós mandamos ofícios para o CREA, Secov, Sindistal e todos para a SEG, para se pronunciar no prazo de 10 dias sobre esse TAC. Tá certo? Então, estamos ouvindo todos os atores, e se a Câmara Comunitária da Barra quiser, é só entrar no site da Genersa e mandar a contribuição para lá, que não terá problema nenhum. Tá? Segunda coisa, especificamente quanto ao TAC. O que esse TAC quis fazer? Quis resolver o problema daquelas pessoas que tiveram um habite todo de acordo com o RIP. E que a lei só dizia, a lei 6.890 dizia que ela vai ser inspecionada pelas regras da BNT. Foi levado a nós o seguinte, olha, hoje a pessoa compra um imóvel, adquire esse imóvel, no outro dia ele vai passar, tem um habite para o fornecimento do gás, no outro dia ele vai passar pela inspeção, não vai passar, porque as regras do RIP são completamente diferentes da BNT. Então, nós fizemos justamente isso para flexibilizar, para gerar uma maior opção e dar mais direito ao consumidor. E nesse TAC, deputados, foi previsto também o seguinte, a defesa do consumidor. Em que sentido? Nós, como Ministério Público, falamos assim, a ouvidoria da Genersa estará disponibilizada para atender todas as reclamações de todos aqueles que se sentirem lesados nessas inspeções. Nós abrimos o 0800 nosso, que estamos botando na nossa instrução normativa, coisa que não está prevista na lei. Essa lei tem que prever um jeito de os consumidores reclamarem dessas inspeções, e vamos ver tudo isso. O que mais nós fazemos é o seguinte, nós estranhamos a isenção da obrigação de realização de inspeção periódica nas residências unifamiliares. Por que nas residências unifamiliares você não fazia a inspeção? Só fazia nas multifamiliares? Está aqui no artigo 1º, inciso 6. Estão excluídas da obrigação da realização da inspeção os prédios residenciais unifamiliares. Achamos que tem problema tanto nas multifamiliares quanto nas unifamiliares. Tá certo? Segundo, quando se fala aqui, no parágrafo 3º ainda do artigo 1º, fala, os itens obrigatórios a serem observados na inspeção são aqueles constantes do regulamento de inspeções prediais RIP, vigente à época do habite. Está se dando a opção para aqueles que quiserem serem inspecionados pelo RIP. Mas no artigo 2º, você fala as inspeções deverão contemplar todos os equipamentos, instalações integrantes, em especial fogões e aquecedores, com a realização de testes de monóxido de carbono, conforme dispõem as regras, as normas da ABNT. Não vai passar ninguém. Tem um conflito. Porque você vai chegar em Copacabana e vai dizer, o cara pode ter o aquecedor dentro do banheiro, contando que ele faça a janelinha, tal coisa, o basculante, tudo. Mas, ao mesmo tempo, você vai testar o monóxido de carbono pela ABNT. Vai reprovar o cara. O grande avanço que foi o TAC, vão perder com essa lei. Então, ou você dá uma coisa, ou você dá outra. Tá certo?
Depois você tem o problema das inspeções os prédios públicos serão vistoriados segundo normas emanadas dos poderes públicos. Mas quem bota o gás é a SEG, que é fiscalizada por nós. Então, vamos supor, o município vai chegar, não, eu quero que as normas para instalações sejam essa. A SEG vai dizer, ó, mas não cumpre as seguranças porque a Genersa, a BNT, o RIP diz, não, mas olha só, a lei diz que vai ser o que nós vamos fazer. Nós achamos que há aqui um problema sério, sério de segurança. Esse aqui é o parágrafo único do artigo 1º. Tá? Depois, o problema, no caso das unidades autônomas beneficiadas pela tarifa social. Deputado Osório, existe até um projeto de Vossa Senhoria a pedido da Defensoria Pública da gratuidade para eles. Nós não entendemos aqui por que cobrar, e cobrar em 30 vezes. Essas pessoas da tarifa social tem que ser gratuito. Quem quer que vá fazer a inspeção. Tá certo? E outra coisa, nós temos um entendimento que a Genersa tem que participar disso aqui, porque nós somos o órgão estadual que faz a regulação da SEG, da distribuição. Quando houve a edição da Lei 6.890, nós tivemos que fazer na nossa IN, nós tivemos que publicar mais de 60 páginas do Diário Oficial para dizer como era aquela inspeção. Custou R$450 mil na época. Se você hoje diz, olha, quem vai regular? Não tem ninguém aqui. Cada um pode botar um jeito e cada um pode dizer, não, eu vou fazer a regulação de acordo com o RIP, mas o meu entendimento do RIP. Não, você tem que ter uma normativa. Essa normativa tem que ser por um órgão em que a SEG tenha que se basear, porque se ela não for cumprir, ela vai dizer, não cumpre porque a Genersa não faz. E alguém vai e processa a Genersa. Ou então, não, eu cumpro, mas não quero cumprir, mesmo a Genersa falando, a pessoa vai o quê? Processa ela, entra com um processo regulatório e nós multamos a SEG, senão não vai ter controle nenhum. E terceiro, que nós achamos interessante, olha aqui, a gente entende que qualquer engenheiro possa fazer, engenheiro ou arquiteto tem condição de fazer isso, mas é muito específico. Então, nós achamos o seguinte, que pelo menos o CREA dê um curso para esses engenheiros de 30, 40 dias para capacitá-los, porque o acreditamento dessas empresas aqui não é fácil. O Inmetro vai lá, vê, faz, o cara tem que se atualizar, toda hora está saindo uma norma nova da ABNT, tudo isso. Então, isso tudo ele tem capacidade técnica? Tem, mas ele está aferindo tudo para poder fazer. Você vai pegar um engenheiro naval, o cara está desempregado. Não, vou fazer a inspeção agora. Mas ele sabe fazer a inspeção, sabe testar um explosímetro, sabe fazer isso tudo? Nós achamos que não. Nós achamos que o CREA tem que dar, no mínimo, um curso. E o próprio CREA fazer a cobrança dessas pessoas e essa fiscalização. E terceiro, que nós entendemos o seguinte, que as instruções normativas da Genersa, não só a 46 e a 47, mas todas elas têm que estar aqui também, dispondo que vão se adaptar às instruções, porque nós estamos emitindo novas instruções normativas. E outra coisa, existe um projeto de mudança do RIP. Em função do TAC que nós assinamos com o Ministério Público, nós enviamos um ofício ao governador do Estado pedindo o seguinte, que esse novo RIP, quando for feito o RIP, estiver pronto, ele já passou pela Genersa, está lá no Corpo de Bombeiro, ele seja feita uma audiência pública, uma consulta pública sobre ele. Tá? E segunda coisa, quando venha o RIP, tenha um prazo de, no mínimo, 8 anos para quem está nas regras do RIP atual se adaptar ao RIP futuro, porque senão você vai trocar o RIP, na mesma hora que você for, ou pela lei passada, ou por essa, as pessoas todas vão estar desatualizadas, vão ter o problema todo de novo. Então, doutor Delaí, nós fizemos com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, foi um negócio muito estudado. Para quê? Para garantir o direito dos consumidores. Então, nós entendemos que essas modificações todas têm que ser feitas na lei, tá? São sugestões nossas, e, enquanto a lei não for expedida, nós estamos cumprindo o TAC com o Ministério Público
fazendo a IN, botamos em consulta pública a IN, os órgãos todos vão ter 10 dias para nos responder. Existe hoje uma insegurança jurídica muito grande, ninguém quer fazer inspeção, porque não sabe o que vai aplicar em função desse TAC. Por isso, nós estamos acelerando o processo e entendemos que aperfeiçoamentos na lei são bem-vindos e contando que garantam o poder normativo da Genesa. Essas suas informações, suas sugestões não foram encaminhadas. Doutor Dória, deixa eu só, para a gente não ficar também ficar usando aqui o debate, eu estou anotando aqui as sugestões todas, tá, com o deputado Luiz Paulo, não sei se ele está aqui ainda, a gente combinou, a gente vai, né, depois os deputados que estão envolvidos nesse assunto, vamos discutir emenda por emenda, sugestão por sugestão, chegar a uma nova redação, ninguém vai fazer aqui nada sodado, tá, com relação à segurança jurídica. Eu não sei, deputado Osório, mas pela minha experiência aqui na Assembleia, esse é um processo, até esse projeto ser aprovado em segunda votação, vai demorar um pouco. Eu quero fazer tudo com muita calma, para não causar esse tipo de conflito na legislação. O nosso olhar aqui é assim, para a proteção do consumidor, mas a gente tem que ter bom senso de saber quais são aí as responsabilidades da SEG, da Genesa, aqueles que vão fazer os laudos, enfim. Se fosse a legislação fácil, a gente não estava aqui discutindo isso agora, depois já tem uma lei em vigor que não é exequível. Então, pelo menos a expectativa de prazo, eu acho que talvez esse ano ainda a gente não tenha essa mudança na legislação. Não sei. Mas não quero acelerar esse processo, não. Se for preciso outra audiência, a gente faz outra. Se outra, a gente faz outra de novo, não tá? Então, posso passar a palavra para a SEG agora, para fazer as colocações, por favor? Eu vou para a SEG, depois eu vou para a Defensoria, então, pode ser? Bom, boa tarde. Puxa mais o microfone. Já tem uma voz mais descansada, né? Então, bom, boa tarde, eu gostaria de agradecer aqui ao... Só melhora o som dela, por favor, que eu acho que está desligado esse microfone. Alô? Não foi ainda, senão... Passa mais falar. Próximo aqui? Tem que ficar mais próximo do microfone, tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar representando o Bruno Arbrust, que é nosso presidente, porém não pôde estar presente porque ele estava com outros compromissos que não puderam aí ser adiados. Bom, a gente considera como uma empresa distribuidora essa lei extremamente importante, porque era uma questão de segurança, não existe uma distribuição de gás sem essa condição, então ela é considerada muito importante. E lembrar que essa lei não é só para o gás canalizado, mas também para o gás LP, conhecido botijão, também ele é uma lei ampla na utilização do gás. Um dos itens que a gente considera para que essa lei realmente ela seja útil para a população é que a qualidade dessas inspeções elas sejam feitas de forma adequada. E isso o que quer dizer? Quer dizer que você tem que ver o processo como um todo. A qualificação dos profissionais ela é condição necessária, porém não suficiente para o atendimento dessa lei. É necessário que todo o processo seja supervisionado, desde o início da inspeção até o final. Critérios, tipos de equipamentos a serem utilizados, o método de inspeção a ser realizado. Então, toda essa condição ela precisa ser controlada e auditada e garantida, para que o consumidor tenha aquilo que ele é leigo, ele não sabe o que ele está adquirindo. Então, precisa ter um critério único. Até porque isso é importante para a gente, porque nós não queremos cortar um cliente, nós não queremos suspender o fornecimento de um cliente. Suspender um fornecimento de um cliente é cortar a nossa condição de fornecedor de gás. Nós fazemos porque nos é obrigado, porque é uma regulamentação que nos obriga. Se eu não faço, eu sou imputada, como tem multa prevista em lei. Então, eu preciso fazer, me obrigam a fazer essa condição. E a gente tenta fazer o máximo possível para que isso seja regularizado, que a gente fique em contato com o cliente para que ele se regularize. Então, é importante essa condição, a gente quer que o cliente esteja em condição regular e, importante, essa condição. Então, é importante a qualidade desse processo. Quanto ao planejamento, a gente entende o que hoje nós identificamos de problema. Muitas empresas se credenciaram, porém estão dizendo, não tem mercado. Por quê? Ninguém está pedindo, porque não há planejamento. Hoje, como houve um questionamento quanto ao planejamento adotado, ficou parado o processo. Então, as empresas estão dizendo, eu não quero mais, então, eu não vou mais fazer. Então, cada vez mais a gente está diminuindo o mercado. Se a gente consegue fazer um planejamento adequado,
em um escalonamento dessa operação, a gente consegue a adesão do mercado, a adesão das empresas e poder atender a todo o mercado do Rio de Janeiro. Isso precisa ser organizado. E também a gente consegue otimizar o processo, fazendo com que o custo para o consumidor seja menor. Porque quando você tem uma operação que eu não tenho aqui, da Barra da Tijuca até o centro da cidade, que eu faço todos os dias, é 1h30 de deslocamento. Isso tem custo do técnico nesse deslocamento. Então, se você pudesse levar isso tudo para uma região única, que concordo que poderia ser questionado, e aí depois eu explico qual foi a teoria adotada, é a questão de você poder centralizar, e isso melhora muito a operação técnica e logística do tema. Por que a Barra da Tijuca? Todo o resto do Rio de Janeiro tinha sido vistoriado durante um período após a publicação do RIP, com exceção da Zona Oeste. A Zona Oeste não tinha passado por nenhum processo de inspeção, de auditoria, depois da publicação do novo RIP, que foi em 97. Então, com isso, a Zona Oeste foi escolhida para fazer... Esse foi o único critério, ou seja, o único que o resto do Rio de Janeiro havia passado pelo padrão RIP de 97. Então, outro tema que a gente considera a nível de abrangência. A abrangência tem que ser a todos. Concordamos com a Genersa. A gente teve um caso, um acidente no Filé Carioca, que não foi só o único acidentado, foi o usuário, também era um botijão, tinha uma reserva de botijão, explodiu e os transeuntes estavam ali e foram atingidos. Então, se a gente quer realmente a segurança de todos, independente de quem, não é somente o usuário a quem está exposto. O unifamiliar tem que estar incluído. Né? Quanto à antiguidade dos imóveis, eu entendo que isso sim, em caso de uma edificação, onde você está falando de temas estruturais, eu entendo que a antiguidade do imóvel é importante. Porém, quando estamos tratando de gás, não. Por quê? Muitos imóveis já tiveram suas instalações renovadas. Então, se a gente estiver falando de uma instalação por antiguidade do imóvel, você pode ter um que tem acabado de fazer uma instalação nova. Então, eu acho que o melhor critério, e até porque a SEG hoje não tem um registro dos imóveis, e nenhuma distribuidora tem, são diversas prefeituras, com diversas formas de controle diferentes. Quem teria essa informação para dizer imóveis? Começaria a ter uma dificuldade de controle, e muito mais fácil seria o quê? A data da última vistoria. Então, a data da última vistoria, qual foi? Foi a de colocação em serviço, foi a da própria Diabetes, foi... Então, a partir daí, da última vistoria, 5 anos. Eu acho que... E por que 5 anos? Né? 5 anos, por quê? A característica das nossas instalações, diferente de muitos outros lugares do mundo, ela é embutida. O que quer dizer isso? Ela está dentro da parede. Você não consegue visualizar. E ainda é roscada. Então, é uma instalação que você tem uma perda de capilaridade pela rosca, você tem um vazamento. Então, isso gera um problema que você não consegue identificar o gás. Então, em todos os lugares do mundo que tem uma característica dessa, a instalação é feita a cada 5 anos, a inspeção. Por uma questão, você não tem. Quando você tem ela aparente, não tem problema, porque você está identificando, conseguindo visualizar qual é o defeito. Então, por uma questão de garantia e segurança, a gente recomenda que seja em 5 anos. Por isso, a proposta nossa é a questão da periodicidade assim, a cada 5 anos dessa inspeção. Quanto à normativa, a gente entende que o RIP é o melhor documento a ser utilizado. Por quê? Porque ele é utilizado para todos os processos da SEG, da distribuição de gás, seja ele GLP ou seja ele gás natural. Se você pega um processo e diz que a partir de um determinado momento você vai usar uma outra normativa, que não o RIP, que é você aprova o projeto de nova construção, você aprova a colocação em serviço, você passa a utilizar no momento da revisão um outro documento, são critérios diferentes, testes diferentes e qualquer coisa pode sair. E o RIP, ele tem as evoluções. Estão sendo discutidos outras revisões e o Estado decide que normativa ele deve adotar para a característica do Estado do Rio de Janeiro. Porque, diferente do Nordeste, os ventos são diferentes, diferente do Sul, o frio é diferente, as construções são diferentes. Então, no Rio de Janeiro, a norma brasileira ela atende todo o Brasil. Nós somos um país de uma extensão territorial muito grande, com características regionais muito, muito definidas. Então, o Rio de Janeiro... Ele já fez isso em 97 com essa visão de adequar sua normativa para gás. Nós temos isso é excelente, nós temos essa característica excelente de ter uma lei específica para gás. Então, para mim, a normativa a ser vigente é a do RIP por essa questão de estar adequado. Bom, quanto acho que era mais esse tema que eu queria falar. Quanto a um tema de quem fazer a inspeção, algumas das posições foram que a distribuidora deveria executar essa inspeção. A gente considera que
temos que garantir a isonomia entre os serviços. Uma vez que a SEG não pode entrar onde é a propriedade de terceiros. Eu não posso ter uma responsabilidade sobre o aquecedor que o cliente usa, sobre o fogão que o cliente usa, sobre a instalação do cliente. A propriedade é dele. Então, essa manutenção tem que ser feita por ele, assim como é feito em água, seus equipamentos de água, o seu bebedouro, a sua torneira. Tudo isso é feito pela parte de parte de águas, do próprio proprietário. E a parte de luz também, o próprio proprietário, que define se o seu equipamento está com defeito, ele troca, usa a assistência técnica dele. Então, é uma isonomia de serviço e está previsto isso assim no contrato de concessão que a SEG tem. Bom, essas são as minhas colocações. Não sei se consegui abranger tudo. Tá? Obrigado. Está anotado aqui também as suas sugestões. Passar a palavra, então, para o doutor Chau, pode ser? Chau ou show? Show. Ou para a doutora Patrícia? Doutora Patrícia. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu cheguei um pouco atrasada, mas como a reunião mudou de horário, eu já tinha uma outra reunião e aí eu me enrolei. Desculpa, tá? Aliás, mudamos para ver se o presidente da SEG viria, né? Não pôde vir. Nós tínhamos informado previamente que 1 hora da tarde, para os conselhos de administração. Não, sem problema, sem problema. Está bem representado aqui. Por favor, doutora Patrícia. Queria cumprimentar os deputados e a todos aqui. Queria esclarecer o seguinte, por que de celebrar um TAC? A gente só celebra um TAC quando a gente tem problemas. E a gente começou a receber muitas reclamações de pessoas nos órgãos de defesa do consumidor. Senão, nós não teríamos feito um TAC. Estava comentando aqui com o doutor Eduardo que eu ia fazer essa colocação como introito, a parte mais técnica ele vai abordar, porque é necessário dizer o porquê. O que a gente não pode viver hoje é com imóveis novos, que as pessoas, 1 ano depois, 2 anos depois, têm que cumprir normas diferentes e ficarem sujeitas à sanção. E essas pessoas estão chegando nos órgãos de defesa do consumidor. Infelizmente, nós não temos o poder de legislar. Ou felizmente, porque aí sobra espaço para vocês. Responsabilidade. Mas a gente tem o poder de tentar celebrar transações com o objetivo de defender os consumidores. Então, a justificativa maior para a celebração do TAC que foi feito por nós, Ministério Público e a Genersa, a motivação é essa, tá? E o bem maior, a defesa do consumidor, o nosso bem maior que é a defesa do consumidor, tá bom? Eu queria só esclarecer isso e agradecer imensamente à Casa Legislativa do Rio por estar preocupada em produzir uma legislação moderna que atenda a todas as partes envolvidas, porque o consumidor também só é bem atendido quando a gente tem uma relação econômica equilibrada e, no caso do gás, segurança, né, gente? Que a gente fica com muito medo de ficar exposto a uma situação de insegurança, tá? Muito obrigada. Vou passar para o Eduardo. Obrigado, doutora Patrícia. Doutor Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao convite, em especial aos deputados presidentes aqui, o doutor Flávio Bolsonaro, o doutor Carlos Osório, e os deputados lá atrás já se demonstraram profundos conhecedores e técnicos e preocupados no assunto, porque quando aconteceu aquela explosão de Fazenda Botafogo, que pessoas morreram, pessoas ficaram sem casa, e havia milhares de pessoas, quase 10, 20 mil pessoas ainda sujeitas a futuras explosões em razão daquele evento, foi feita também uma audiência pública com a presença do deputado Flávio Bolsonaro e do deputado Carlos Osório, e em conjunto com a Defensoria Pública e a Genersa foi feito um TAC naquela época para que as pessoas fossem ali cuidadas, tratadas, questão de saúde, tivessem moradia, mas aquelas também que moravam naquela comunidade, naquele conjunto habitacional, fossem feitas obras para evitar que os outros prédios ali explodissem.
Então, desde já, eu agradeço em público aos deputados, porque foi em razão da intervenção deles que isso também foi feito. E agora, caminhando, isso já tem alguns anos, mas vindo um tempinho depois, a gente está participando de algumas discussões sobre essa questão do gás, que já se demonstrou que a segurança é prioritária, a qualidade e a segurança, e a gente vem na Defensoria Pública e no Ministério Público acompanhando e participando junto às audiências públicas que o doutor Bismarck, na AGENERSA, disponibiliza a participação de todos. Lá tentamos cada vez mais compreender o assunto, e daquelas demandas que chegam a nós, essa era uma das grandes demandas que estavam afligindo a todos, participando de muitas reuniões com muitos presentes aqui, e efetivamente havia esse desencontro, essas questões normativas de se aplicar uma ou outra legislação, e por mais que a pessoa pudesse estar cumprindo comprasse um imóvel novo e cumprisse todos os requisitos dela, com relação à RIP está ok, alguns anos depois, alguns meses, estava sendo multada, sancionada, com o gás cortado e tudo mais, porque não cumpria a BNT. E na esfera, na visão do órgão de defesa do consumidor, o consumidor correto, com uma legislação segura, não pode depois ser penalizado por estar cumprindo uma norma que também está em vigor. Essa contradição foi um dos viés que a gente adotou para tentar destensionar naquela situação, através desse TAC. É lógico que várias outras argumentações trazidas pelo doutor Delahy, a gente também trouxe, desde aquelas reuniões lá de trás, muitos questionamentos, inclusive a questão da cartelização, que a gente fica muito preocupado das empresas acreditadas pelo Inmetro. Colocamos dispositivos nesse TAC também relativos a controle de concorrência junto à AGENERSA, através da própria recepção gratuita, para ele tentar solucionar dentro da esfera de atribuição dele essas demandas também. Colocamos também um dispositivo para todo o procedimento de instrução normativa da AGENERSA, que é público, para se aperfeiçoar a instrução normativa que vai ter que ser editada. Então, essa discussão ainda não finalizou por completo, e a gente está aqui justamente para tentar colaborar junto à Assembleia Legislativa, aos deputados aqui presentes e a toda a sociedade, naquilo que a gente consegue contribuir. Então, efetivamente, a preocupação sobre segurança e a questão sobre contradições jurídicas, a gente pode tentar dar a nossa contribuição, e estamos à disposição aqui para, nesse intuito, tentar auxiliar os senhores, porque a atribuição dada pela Constituição Federal, no artigo 25, parágrafo 1º e 2º, é do Estado para legislar e para administrar o gás canalizado. Então, a gente está aqui justamente para tentar trazer aquilo que a gente faz no dia a dia, para auxiliar os senhores nessa difícil tarefa de legislar numa matéria que não é só qualidade, mas é segurança pública. É segurança de todos nós, quem transita, do morador, dos vizinhos, de qualquer um que vive em sociedade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. E a nossa ideia, depois dessa rodada também, que a gente chegar numa redação final provisória ainda, sugestão dos deputados envolvidos nesse assunto, a gente submete a todo mundo novamente para fazer uma nova mitigação desses pontos conflitantes. Até onde der. Vai chegar uma hora que vai ter que ir para o voto, mas a gente espera chegar com pelo menos uma grande parte dos conflitos resolvidos ou atenuados. Eu quero passar a palavra, então, agora, pode ser o Inmetro. Quem ainda tem representante do Inmetro aqui, não? Por favor, pode chegar o microfone até lá, Mauro, por favor? Só se identifica, por favor, no microfone, para a gente, na taquigrafia, transcrever direitinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Guilherme Pedrosa, chefe da Divisão de Acreditação de Organismo de Inspeção do Inmetro. E eu vou falar aqui um pouco sobre o processo de acreditação, tá? Para elucidar a todos o que é acreditação. O Inmetro, ele tem como principal produto a confiança, tá? Eu, como servidor do Inmetro, eu me orgulho de, na última pesquisa feita, das autarquias, de todos os órgãos do governo federal, o único no qual a sociedade tem mais expectativa de confiança é o símbolo da Polícia Federal. O segundo vem o Inmetro. Tá? Então, o que é acreditação? É um processo dentro do Inmetro no qual existe a confiança no resultado de uma atividade de avaliação da conformidade.
Essa atividade pode ser uma inspeção, pode ser um ensaio, pode ser uma certificação. Tá? É uma atividade que ela tem uma capilaridade em diversos reguladores que às vezes não fica muito clara para a sociedade. Por exemplo, se vocês pegarem o celular de vocês e vão ver o símbolo da Anatel, não vão ver o símbolo do Inmetro. Mas a Anatel exige que os ensaios feitos nesse celular sejam feitos por laboratório acreditado pelo Inmetro. Então, é um processo muito similar ao processo que existe na acreditação do organismo de inspeção, só que atende a outra norma, que é uma norma de acreditação de laboratório. Tá? No que tange à acreditação de organismo de inspeção, falando de pilares, de marcos, tentando sintetizar um pouco, nós atendemos a normas internacionais, os organismos de inspeção específicos, a norma ISO 17020, e, em suma, o que é que nós vemos? Tá? Nós vemos se os responsáveis técnicos têm registro ativo no conselho de classe. Todos os equipamentos têm que ser calibrados e com rastreabilidade ao SI. Tá? Na verdade, um equipamento utilizado por organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro, ele não pode ter medidas divergentes em relação a outro organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro. Então, existe um processo de calibração para garantir a confiabilidade dos resultados desta medição. Exigimos também a intercomparação de resultados. Então, esses organismos eles têm que se intercomparar, daí sai uma incerteza e todos que estiverem fora desse limite têm uma não conformidade e têm que sanar. Exigimos também registros fotográficos que têm que ser armazenados por 5 anos para que em uma determinada linha de auditoria a gente consiga evidenciar que a inspeção foi feita corretamente. Temos um monitoramento contínuo desses inspetores, desses organismos de inspeção e os seus respectivos inspetores, e também testemunhamos uma atividade de inspeção. Vai um profissional, por nós designado, e testemunha se o organismo de inspeção acreditado ou solicitante de acreditação ele está realizando a atividade de forma correta. Nossa maior preocupação é com o resultado da inspeção. Isto é, se um determinado item inspecionado, ele foi aprovado indevidamente ou reprovado indevidamente. Porque isso iria quebrar toda a cadeia de confiança no qual a sociedade deposita na gente. Tá? Temos também, internamente, para o monitoramento desses organismos, dados de cruzamento de dados e valor esperado dos resultados. Não vou entrar muito como isso é feito, mas quando se trata de grandes números, o acaso não é tão casual assim. Um exemplo simples é o seguinte: se a gente pegar uma moeda e jogar 10 vezes e cair 10 vezes cara, pode ser sorte. Mas se a gente jogar 10 mil vezes e cair 10 mil vezes cara, certamente essa moeda vai estar viciada. Então, internamente, nós tratamos esses dados para ver se está havendo algum desvio, algum desvio no que tange a conformidade e não conformidade dada por esses organismos de inspeção nos itens inspecionados. Para a harmonização de resultados, nós temos um comitê técnico. Tá? Essa atividade, como é uma atividade recente, houve a primeira reunião em novembro do ano passado e a segunda está marcada para esse mês ainda, com o objetivo de harmonizar resultados de forma que a gente tenha confiabilidade dos resultados. Isso é, nós não queremos organismo de inspeção tendo resultados divergentes entre si. Tá? É uma meta que nós buscamos. Vou falar um pouco agora sobre o processo atual. Nós temos 10 organismos de inspeções acreditados. O tempo médio de acreditação é 5,2 meses. Eu peço desculpas pelas vírgulas, mas como somos do Instituto de Metrologia, então isso é uma praxe nossa. Tá? Então, o custo médio da acreditação é R$ 16.872, dividido em até 8 vezes. Fizemos alguma estimativa que, considerando, uma estimativa bem grosseira, tá? Que considerando os 10 organismos e a quantidade de inspeções realizadas semanalmente, a gente teria um custo mais ou menos de R$ 12,3 por inspeção, esse custo para o organismo de inspeção. Tá? Para acabar a minha palavra, eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui ouvindo como se discute
pontos de melhoria nesta legislação. Porque a última vez que o Inmetro foi chamado foi após um acidente, o tom era outro. Como o Inmetro pode ajudar a gente para que residências parem de explodir e pessoas parem de morrer. Então, eu fico muito feliz de ver que o que se trata aqui é de melhorias que são justas. Eu acredito que realmente temos que o programa está completando já a metade do tempo de vida, tem que ter revisão nos regulamentos com fatos já observados. E, por fim, eu pego um dado aqui que é bem interessante para reforçar o que eu estou falando. Até o momento, nós tivemos 33.708 inspeções. Dessas 33.708 inspeções, 932 foram com não conformidades graves. Eu vou falar para os senhores o que são não conformidades graves. São, por exemplo, excesso de monóxido de carbono. Um excesso de monóxido de carbono pode levar a um desmaio súbito. Então, uma pessoa pode estar tomando banho, ou lavando um prato, ou fazendo qualquer coisa e ter um desmaio súbito. Não conformidades também, entre essas, está o excesso do gás metano. Excesso de gás metano pode explodir. Então, nós tivemos 932 residências que foram identificadas com não conformidades graves. Então, com isso, eu termino minha palavra. É um número grande, né? Obrigado, doutor Guilherme. Tem algum representante das empresas que fazem vistorias, já que o Metro falou? Pode passar o microfone na tela lá, Mauro, por favor. Só se identifica no microfone e depois eu passo a palavra para algum representante da Secov Rio, tá bom? Eu sou Dale, eu sou advogada da Gasotec, uma das empresas que realiza vistoria, auto-vistoria de gás no estado do Rio de Janeiro. O primeiro ponto que a gente fala é a dificuldade que nós temos de realizar as vistorias. A nossa dificuldade, agora com a realização do TAC e com a previsão de que a instrução normativa da Genersa, a Genersa vai editar uma nova instrução normativa dentro dos modelos do TAC, a gente tem uma esperança de que isso vai facilitar também o nosso serviço. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de realizar o serviço na casa do consumidor. Nós somos acreditados pelo Inmetro e, como o representante do Inmetro falou, o Inmetro ele tem uma exigência muito grande em cima da empresa acreditada, porque ele entende que essa acreditação dá à empresa acreditada a segurança de estar realizando vistoria com uma parametrização total e segurança total daquele procedimento realizado. De maneira que, desde antes, o treinamento do funcionário, ao equipamento, até a forma como ele procede na casa do usuário, tudo é vistoriado e verificado pelo Inmetro. Não só quando ele treinou o funcionário e acreditou a empresa, como constantemente auditado dentro da empresa. Então, como o foco é segurança, a gente tinha uma grande dificuldade, que eram os dois modelos, a RIP e a ABNT. As normas eram muito difíceis de ser aplicadas. E essa dificuldade a gente espera, sinceramente, que com a instrução normativa que está sendo editada pela Genersa, a gente venha conciliar a principal reclamação dos usuários. Porque essas inconformidades, elas não são graves. Elas são inconformidades simples, mas que obrigavam a mim, como empresa, muitas vezes notificar o cliente, muitas vezes obrigar o cliente a fazer uma obra que, em tese, seria desnecessária, aspas. A RIP, ela facilita muito a minha vida como empresa, porque ela facilita a vistoria. E quanto mais fácil a vistoria, mais comercial fica o meu trabalho. Obviamente, eu sou uma empresa, eu tenho gastos e eu preciso de recebimentos. Então, eu preciso de vender o meu produto. E nessa minha venda do produto, essa discrepância, essa dicotomia, ela era extremamente desvantajosa para mim. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que a gente tem muita dificuldade é que essa legislação ela não tem uma punição para o usuário que não realiza a vistoria. Vai chegar 2020, quem não fizer, está tudo bem. A gente está falando de explosão de gás. A gente está falando que quando explodir, não explode só você. Pode explodir o seu vizinho, o apartamento inteiro, um prédio inteiro. Pode explodir um condomínio inteiro, dependendo da gravidade. E se você não tem um tipo de punição, seja ele o corte, a multa, a advertência, você não consegue fazer a lei ser aplicada. O outro ponto que nós encontramos muita dificuldade é a falta da regionalização. A Zona Oeste ela não foi escolhida à toa. Ela foi escolhida porque, segundo um estudo que eu tive a oportunidade de ter acesso e de verificar com bastante critério, a Zona Oeste foi a última área que que a SEG, quando estatal, ela passou por essa área. Foi a última área de instalação de gás da SEG quando estatal. Então, foi a última área que a SEG estatal passou e a SEG privatizada ela não passou por ela para verificar os procedimentos. Por isso é que ela foi eleita como a área mais carente, mais necessária no termo de segurança. Eu, sendo da empresa, eu defenderia a vistoria anual, mas não sendo o caso, a gente defende a vistoria quinquenal e acreditada pelo Inmetro, por organismos acreditados pelo Inmetro. Primeiro porque injusto seria hoje uma lei falar que outro organismo não acreditado pelo Inmetro poderia fazer, quando eu investi naquela lei, cumpri os requisitos legais, e agora vem outra pessoa em desigualdade de condição, outra empresa em desigualdade de condição e pode fazer o mesmo serviço que eu. Isso causa uma instabilidade jurídica muito grande, desnecessária. E causa também, considerando também que o padrão do Inmetro é a segurança, isso causa uma instabilidade também na qualidade do serviço que vai ser implementado na casa do cliente. O critério da vistoria quinquenal, eu também tive a oportunidade de olhar com critério esse estudo, como a representante da SEG falou, porque no Brasil o sistema de rosqueamento é interno e eles não têm como garantir que aquela vedação tem validade de 10 anos, que numa vistoria decenal, aquilo ainda estaria vedado e não estaria vazando gás. A gente está falando de algo silencioso e sem cheiro, que encontra em qualquer lugar algo e se acumula e fica ali esperando a oportunidade de explodir. Basicamente, esses são os pontos que a gente tenta buscar uma mudança na lei. E por que a gente busca isso? Porque isso viabiliza a forma da gente também trabalhar. Para finalizar, algumas pessoas, inclusive aqui foi dito, a gente forma, aspas, um cartel. Na verdade, não é um cartel. É porque a lei ela é desinteressante de trabalhar, o mercado é desinteressante. São muitas exigências, a lei ela não tem uma punição, ela não tem uma regionalização, ela não tem uma forma de aplicação efetiva, e é muito caro você manter a empresa funcionando. O que acontece é que as empresas foram se acreditando e depois desistiram de trabalhar, porque não conseguiram encontrar o consumidor na outra ponta. E aí elas acabaram desistindo de de trabalhar nesse mercado, preferiram investir em outras coisas. O que a gente busca é uma abertura do mercado realmente, mas em igualdade de condições com aquilo que foi exigido para mim quando eu fiz a minha acreditação, quando eu me habilitei a trabalhar. E também uma forma da lei se tornar usual, uma forma da lei se tornar aplicável. Eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos. Só lembrando que nós temos mais exatamente 35 minutos, então vou tentar acelerar aqui, ser mais rigoroso nos 5 minutos para cada um. Algum representante da Secov Rio quer falar?
Por favor, só quando a assessoria fazer chegar o microfone até lá. Só se identifica, por favor, doutor Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome do Secov, agradecer o convite para poder participar dessa audiência pública num tema de extrema importância. Nós, como representantes de todos os condomínios do Estado do Rio de Janeiro, os 33 mil condomínios do Estado do Rio de Janeiro, não temos dúvida da necessidade de se estabelecer questões ou projetos ou leis que tratem da segurança daqueles que residem nos condomínios ou, eventualmente, daqueles que transitam nos condomínios, não necessariamente os que residem. Mas nós não temos, na legislação atual, ou na lei vigente, especialmente a lei vigente da auto-vistoria do gás, uma novidade legislativa. Nós tivemos essa novidade legislativa com a Lei 6.400 de 2013, citada aqui pelo deputado Luiz Paulo, do qual ele é coautor, inclusive. E nessa lei já foi estabelecida regras de segurança para as edificações. Uma série de questões que envolvem a conservação, a manutenção e a segurança estrutural das edificações. E ela contempla, de forma muito clara e muito específica, no seu artigo 1º, a obrigatoriedade da vistoria nas instalações de gás. Isso está escrito, isso é texto de lei. Então, na verdade, lá em 2013, e posteriormente ela foi regulamentada pelo município, quando a lei passou efetivamente a vigia, essas autovistorias já começaram a produzir resultado prático, porque os profissionais que a lei expressamente delegou a competência para realizar as vistorias, que são os profissionais do CAL e do CRESSE, já tinham por obrigação, ao fazer a vistoria, identificar se existia algum tipo de problema ou algum tipo de inconsistência também na tubulação de gás. Então, a nova legislação, me parece, e até por uma questão de segurança jurídica, ela trouxe um conflito muito grande na sua aplicação prática. Por quê? Como eu, consumidor, após ter realizado a autovistoria da Lei 6.400 e ter esse laudo sem qualquer tipo de inconsistência, quer dizer, eu fui aprovado segundo os critérios de análise dos profissionais encarregados e credenciados para fazer a vistoria. Estou obrigado a fazer uma nova vistoria sobre aquilo que eu já fiz? Quer dizer, eu efetivamente, sob o ponto de vista até do próprio consumidor, estaria sendo cobrado duplamente para realizar um trabalho que já foi realizado no escopo da legislação anterior. Então, essa questão que foi colocada e está sendo debatida aqui, eu não vou entrar naturalmente na análise dos aspectos técnicos, até porque eu não sou técnico para poder enfrentar essas questões. Mas é muito importante a gente destacar que toda essa falta de adesão à lei vigente, ela se dá pela confusão jurídica que nasceu em função de já existir legislação prevendo a autovistoria do gás. Então, nós não estamos aqui, muito pelo contrário, eu acho, volto a dizer, o que se trata em termos de segurança, ele tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que ser sempre melhorado e adaptado para que a metodologia e as coisas efetivamente acontecem. Nós precisamos, enfim, acabar com essa insegurança jurídica, porque se a lei da autovistoria contempla a vistoria nas instalações de gás, eu não posso ter uma legislação posterior que me obrigue a refazer aquilo que já está, a qual os condomínios já estão obrigados a fazer lá atrás. E quando eu digo condomínio, é porque existe uma confusão também bastante grande entre condomínio e condômino, né? O condomínio pode ter partes, né, como, por exemplo, um salão de festa que seja fornecido por tubulação de gás, né, para poder ter um fogão, ter alguma coisa assim, um apartamento do porteiro, por exemplo, né, com seu banheiro que tenha fornecimento de gás. Então, são estabelecimentos próprios que vão obrigar ele a cumprir a legislação da autovistoria na lei atual. Mas todas as demais unidades que compõem o prédio são unidades privadas, são unidades autônomas. A ela, o síndico não tem autonomia, competência ou qualquer atribuição de fazer valer ou cobrar ou simplesmente fiscalizar que esse tipo de procedimento seja feito. Essa iniciativa, ela compete não só aos órgãos reguladores, como a própria SEG, né, como uma questão até de conscientização da sociedade como um todo, porque não adianta nós aqui acharmos
porque a autovistoria simplesmente vai resolver a questão da segurança. A questão da segurança, ela depende da conscientização da população. Nós podemos realizar uma autovistoria hoje, aprovar, amanhã depois o sujeito vai colocar o aquecedor, a semelhança do que aconteceu naquele acidente de São Conrado, coloca de forma errada e explode. Pô, mas ele fez a autovistoria? Fez. Como é que explodiu? Então, nós não vamos conseguir nunca ter essa sensação, ou estar aqui cumprindo um dever tão de prevenção, que vamos garantir, vamos poder atestar que efetivamente nós estamos inibindo de risco com a lei. A questão da conscientização, a questão da responsabilização das próprias pessoas em pararem de querer ser tutelado pelo Estado, não é verdade? Aqui todo mundo só faz se tem lei, se é multado. Né? O procedimento devia ser exatamente o inverso. Né? Quer dizer, nós vivemos em sociedade, eu acho que a segurança é um pró e benefício de todos. E, efetivamente, eram essas considerações que nós tínhamos a fazer. Obrigado, Alexandre. Nessa proposta de legislação, de mudança da legislação, a gente contempla essa parte de buscar, deixar bem claro o que é a parte do proprietário, o que é a parte comum, que causa confusão, sem dúvida alguma, e esse é um dos nortes do nosso trabalho aqui. Se todos tivessem a conscientização da necessidade, da importância disso, a gente não estava discutindo lei, mas a gente já tem que tratar até de uma possível multa, alguma sanção, senão a lei a gente sabe que não vai ser cumprida. Então, por isso que a gente está olhando com todo carinho aqui. Eu quero passar a palavra ao doutor Jorge Loureiro, coordenador do Novo RIP, é isso? Doutor Jorge Loureiro, por favor. Boa tarde a todos, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Osório, deputado Paulo Ramos. Eu vou começar bem onde terminou aqui o deputado Luiz Paulo, e nós somos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Energia do Estado do Rio de Janeiro, e temos essa missão séria, que é coordenar o novo RIP e o novo MIP. Eu vou explicar o que é o MIP. Então, voltamos lá, ao atual RIP que está em vigência no Estado do Rio de Janeiro. Ele foi chamado pelo Código de Incêndio e Pânico lá em 1986 e foi criado em 1987, lembrando aos senhores que ainda havia gás de nafta sendo distribuído, entrando naquela altura o gás natural, né, para ser distribuído pela gás. Está aqui o meu querido Antônio Gerson, que não me deixa mentir. E isso é uma realidade, porque aquelas exigências do RIP, aquela normatização, elas vieram e tudo evolui, como evolui a tecnologia. Nós, chamados, como colocou aqui o deputado Luiz Paulo, num processo de vários acidentes que houveram com morte por gás nunca mais, em que o deputado Molon nos procurou por estar à frente de uma dessas comissões, na Secretaria, como procurou a SEG, como procurou a agência reguladora, tivemos por bem de trazer uma resposta à sociedade, uma atualização desse RIP, através de uma atualização técnica, e ela não podia deixar de ser feita de uma forma mais criteriosa, levando em consideração não só o que aconteceu, mas o que pode vir a acontecer no futuro com essas instalações, que hoje tem muito rebaixamento, diminui-se as ventilações nas construções, e nós temos que levar caso a caso com essas considerações a miúde. E não podíamos deixar de fora o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que é sempre exigido quando tem um sinistro, lá é o primeiro que chega, né? E é o que faz aí as vistorias que tenha, quando há um licenciamento de um prédio ou de também qualquer indústria, e ele sendo elemento base nessa autorização, tínhamos que estar conosco, porque eles têm lá um COCIP, com Código de Incêndio e Pânico, que também precisava estar sendo atualizado, como está aqui o diretor técnico, Coronel Henrique Moraes, que é o responsável por essa atualização, um dos responsáveis pela atualização do Código de Incêndio e Pânico. Então, nós tivemos o cuidado, nós estamos desde 2011, começamos ouvindo os técnicos também do GLP, do Sindigás, porque nós temos hoje 1 milhão de instalações de GLP a granel, em prédios no Rio de Janeiro. Tanto quanto a SEG tem. A SEG tem 980 mil
nesse novo RIP, as novas instalações prediais abastecidas pelo gás de GLP, a granel, serão vistoriadas. Então, uma segurança muito maior. O que foi feito pela Genersa foi um aumento de segurança. O que foi editado, mais ou menos o trabalho que já tinha sido desenvolvido, foi tentar aumentar a segurança. A gente entende a sua fala, a do Secov e de outros aqui, mas o que está em pauta aqui é a segurança do usuário. A gente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Energia, deputado, nós chamamos o Inmetro, porque lá atrás, foi o Inmetro, quando entrou o GNV, lá atrás, o gás natural veicular, foi o Inmetro que criou os organismos de inspeção e colocou as empresas para treinar os técnicos, os engenheiros, para vistoriar o GNV, que foi o maior sucesso do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, nós fizemos um convênio pela Secretaria com o Inmetro, um convênio de cooperação técnica para que isso fosse desenvolvido. E aqui, o regulamento de instalações prediais chamou uma modernização, que é o Manual de Instalações Prediais. E isso, todo ele baseado nas normas da BNT, que podem ser questionadas, mas são normas nacionais. E sempre que haja uma variação anual de qualquer elemento, ela pode ser atualizada, ao passo que o RIP, o regulamento, ele já vem dentro do regulamento. Aqui estão contidos todos os tipos de instalações de cozinha, de banheiro, ponto a ponto. E isso, o Inmetro participou conosco em todas essas reuniões da montagem desse MIP. Naturalmente, nada que acontece por acaso, né? Ficam muito satisfeitos de estar presente aqui e trazer essa notícia, porque o Poder Legislativo, em busca de segurança, em busca de um melhor atendimento à sociedade, vem com o seu projeto pedindo essa descaracterização de cartel, tudo. Isso tudo é válido. Nós também, isso tem que chegar ao povo, como chegou lá o GNV, treinando quem deve ser treinado com condição de atender o que o Inmetro, o que as normas exigem. Agora, a gente não pode deixar de abrir mão da segurança. Quem faz vistoria de gás hoje, em alguns lugares aí, não tem a segurança do que vai ter, que é exigido que tenha, porque nós estamos tratando de vidas e problema muito bem colocado aqui de armazenamento de gás carbônico e de alto grau de metano. E aqui, 900 vistorias, 900 e poucas, 3% de 33 mil com risco de morte, né? Então, é só isso. E nós vamos, oportunamente, eu gostaria até que o coronel Henrique Moraes, do Corpo de Bombeiros, que o nosso processo está lá, né, está no Corpo de Bombeiros, para justamente, eles estão tratando do COCIP, que naquela época o COCIP, o Código de Incêndio e Pânico, que chamou a criação do RIP. E, novamente, nós não faremos nada, vamos trazer isso em audiência pública, como falou aqui o Bismarck, da agência reguladora, vamos trazer aos senhores, já dei explicando ao deputado Osório, ao deputado Luiz Paulo, e agora a todos, que o poder concedente, que é a Secretaria, que é o poder concedente dos contratos de concessão da SEG, trará isso para a sociedade ainda, numa audiência pública, debater como melhor deve ser feito. Mas não podemos abrir mão da segurança na vistoria. E isso tem que ter gente capacitada, como fez lá o GNV, senão o mercado vai sofrer riscos muito perigosos. Muito obrigado pela participação. Obrigado aí pela sua colaboração também. Pessoal, temos aqui mais 3 inscritos para falar. A gente está caminhando para o final e depois vou passar a palavra aqui aos outros deputados. Então, passo a palavra agora a algum representante do Sindistal, Sindicato das Indústrias Instaladores, é isso? Querem fazer uso da palavra? E depois eu passo aqui ao Leandro Melo Frota, que é representante da OAB, e depois ao Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Boa tarde, deputados. Senhor Fernando? Evandro Júnior, Evandro, tá. vice-presidente do Sindistal. Fernando Cancela, presidente do Sindistal.
Eu acho que todos os pontos aqui são importantes, a discussão e tal. Eu vou dar minha opinião como técnico, como síndico de condomínio, que também sou. Primeiro que eu acho que o engenheiro e o arquiteto, ele tem por formação, capacidade total de implantar, fazer a vistoria e aplicar as correções. O que estava acontecendo hoje é que algumas empresas faziam essas vistorias e lá embaixo uma empresa co-irmã subia para fazer o orçamento logo depois da vistoria. Isso aconteceu no meu condomínio. Então, realmente eu acho muito importante essa colocação, eu acho muito importante essa discussão, até para proteção ao consumidor. Com relação à segurança, nós temos gás aqui desde a época do Barão de Mauá. Então, o Rio de Janeiro entende de gás, os técnicos do Rio de Janeiro entendem de gás. Hoje, eu acredito que as residências abastecidas por gás natural, elas são vistoriadas, já tem um período de vistoria, porque hoje, quando você sai do seu imóvel e pede a religação, a SEG vai lá e vistoria essa instalação para religar. Isso é uma segurança que nós temos. Temos acidentes, sim. Esses acidentes geralmente são causados por intervenção de leigos, como foi o caso do acidente lá que aconteceu. Eu acho importante a autovistoria, eu acho que tem que ter autovistoria, sou a favor da vistoria no período quinquenal. Espero ansiosamente pelo lançamento do MIP como técnico, estou ansioso, aguardando, não consigo, 3 anos que a gente espera isso. Então, eu acho que isso vai dar um norte melhor ainda, porque os equipamentos estão mais modernos. Mas, assim, acho que é importante a gente abrir isso para o mercado. Hoje temos técnicos, tanto no CREA como no CAL, capazes de fazer essa vistoria, dar tranquilidade dentro do próprio condomínio. Olha, hoje eu tenho 4 ou 5 engenheiros dentro do meu condomínio e nós não podemos fazer, dentro de um condomínio de 69 casas. Não podemos fazer. Então, isso está errado. Acho que, tecnicamente, você não pergunta se um advogado tem que fazer em metro, não desmerecendo em metro, que eu acho importantíssimo, principalmente no que tange a monitoramento das aferições dos equipamentos, da aprovação dos equipamentos aplicados dos critérios de validação. Mas eu acho que isso tem que ser discutido, em que momento. Agora, eu acho que, por formação, tanto os engenheiros como os arquitetos têm total capacidade de estar absorvendo esse mercado e atendendo da melhor maneira a sociedade. Obrigado, doutor Evandro. Então, passa a palavra aqui agora então, ao Corpo de Bombeiros, o coronel Carlos Henrique, que vai falar, não? Coronel Carlos Henrique. Boa tarde a todos, cumprimentando o deputado Flávio Bolsonaro, eu cumprimento a todos os demais, até para ser breve nas colocações. Com relação ao texto desse projeto de lei, eu queria fazer um questionamento com relação ao artigo 6º, que me parece que pode gerar algum tipo de questionamento posteriormente. É dito aqui no artigo 6º que em condomínios, prédios, unidades multifamiliares que possuam infraestrutura para gás encanado, as unidades que possuam GLP ficam obrigadas a fazerem conversão no prazo máximo de 12 meses, sob pena de multa administrativa. Eu entendi aqui do texto que nas instalações em que em que o fornecimento de gás seja por gás liquefeito de petróleo, mas que o local permita o abastecimento por gás canalizado, que os responsáveis pelas edificações ficam obrigados a fazer a conversão para gás canalizado. Bom, evidentemente aqui eu sou um agente público, não tenho parcialidade nenhuma, mas me parece aqui, pela análise desse artigo, que haverá questionamento a respeito da constitucionalidade dessa colocação, porque existe livre concorrência. Eu não posso, isso é o entendimento do Corpo de Bombeiros já há muito tempo, embora a versão atual do COCIP, ele venha textualmente no artigo 143 e 144, dispondo de que nas unidades em que haja possibilidade de gás canalizado, será proibido o uso de gás em botijão. E nós já passamos por essa situação, já houve questionamentos na Justiça, e eu não tenho aqui comigo, posso procurar, mas já há decisão judicial no sentido de que esse artigo do Código ele é inconstitucional, porque ele cria uma reserva de mercado
para um tipo de fornecimento. Então, hoje, para nós, já é muito claro que o consumidor, o proprietário, ele tem liberdade para optar pelo tipo de fornecimento de gás que melhor lhe convier. Os critérios de segurança, a tecnologia já permitem que tanto a instalação de gás canalizado ou gás GLP, seja ele em botijão, recipiente transportável, estacionário, né, aqueles ditos a granel, já existe ampla normatização a respeito da instalação e uso desse tipo de abastecimento. Então, não me parece razoável que a legislação coloque essa vedação ou essa obrigatoriedade de que a edificação tem que fazer a conversão para gás canalizado. O que nós entendemos é que, em se optando por uma ou outra forma de abastecimento, é que essa instalação esteja em conformidade com as legislações vigentes. Tanto que nossos documentos, né, quando nós apreciamos os projetos de segurança das edificações, nós deixamos de maneira livre para os responsáveis indicarem qual é a forma de abastecimento que eles indicam para a edificação. Nós vinculamos a forma de abastecimento para aquela edificação, nós aprovamos a edificação para uma forma de abastecimento de acordo com o projeto que é apresentado. Então, se ele apresenta a edificação com a proposta de gás canalizado, nós fazemos constar na documentação que ele está autorizado a fazer uso de gás canalizado. Ele não tem autorização para gás liquefeito. Mas, caso ele opte, posteriormente, para colocar gás liquefeito, que ele faça uma revisão do projeto e apresente com a previsão de abastecimento de gás liquefeito, e aí será feita a exigência cabível de acordo com a norma vigente. Mas eu sugiro que seja feita uma reavaliação desse artigo 6º. Obrigado, coronel. Particularmente, eu concordo com o que você colocou, mas vamos aqui caminhando para o final. A gente tem mais 12 minutos. Então, passo a palavra aqui aos deputados, o deputado Osório, depois o deputado Paulo Ramos, e eu dou um encaminhamento. Deputado Osório. Obrigado, deputado Flávio Bolsonaro, que preside essa sessão. Olha, eu saio dessa audiência pública bastante satisfeito. Acho que pudemos ter a oportunidade de ouvir com clareza, com profundidade, vários aspectos ligados à proposta da legislação. Acho que o trabalho legislativo que está sendo feito nessa matéria específica respeita o que deve ser o parlamento. Essa proposição chegou aqui inicialmente trazida ao conhecimento dos deputados por integrantes da sociedade civil, por cidadãos preocupados com o tema. Nós realizamos uma audiência pública inicial para instruir essa questão. Ficou claro que essa legislação precisava ser alterada, atualizada e aprimorada. Questões envolvendo o direito de consumidor envolvidos no tema que precisavam também da atenção dessa Assembleia Legislativa. Evidentemente, quando se trata de gás, a segurança é absolutamente fundamental, e eu acho que essa avaliação nossa, essa audiência pública, já em cima de 28 emendas feitas por diversos parlamentares e também as emendas feitas pela Comissão de Constituição e Justiça, relatadas pelo deputado Luiz Paulo, que foi a plenário quando da primeira discussão, acredito que nós temos um caminho claro para essa aprimoração. Então, eu digo que eu saio dessa audiência pública bastante satisfeito, entendo que nós ainda temos alguns pontos de conflito, ou seja, visões discordantes e alguns objetivos que aqui foram colocados, mas nós já encontramos alguns caminhos que são comuns na necessidade de aprimoração da legislação. Então, acredito que o objetivo da audiência pública foi alcançado. Nós três aqui na bancada somos deputados proponentes da legislação e vamos estar abordando cada um dos temas propostos aqui. Eu queria apenas fazer 2 comentários e, obviamente, sendo bastante breve com relação ao tempo. O RIP, que foi colocado aqui pelo representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, é fundamental que seja, enfim, finalizado o mais rápido possível. Entendemos que esse processo, nesse momento, está no Corpo de Bombeiros, então solicitar ao coronel que possa dar a devida prioridade a esse tema, para que a gente possa, enfim, encaminhar um fechamento dessa questão, que eu acho que é muito importante, é um balizador, é um orientador fundamental para esclarecer e dirimir dúvidas de todos os envolvidos dentro desse processo, e também dizer que tanto a Genersa
quanto à Defensoria Pública, colocaram pontos importantes. Acho que a Genersa trouxe aqui algumas contradições que precisam ser sanadas, e nós levamos em consideração com muita atenção. A Defensoria Pública num viés de cuidar da segurança, mas também do interesse do cidadão, e dizer ao Delair, proponente original da audiência pública, que nós vamos estar extremamente atentos à questão da defesa do consumidor e da oportunidade que mais gente capacitada, seguindo normativas técnicas, possam estar conduzindo essas vistorias de modo a que não haja nenhum tipo de risco de cerceamento do direito à livre concorrência e, obviamente, onerando desnecessariamente os condôminos e proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro. Então, presidente, queria agradecer pela realização da audiência, acho que foi extremamente produtiva. Vamos nos sentar agora, o trabalho volta para dentro de casa aqui da LERJ e, obviamente, depois, como disse o presidente, voltaremos a discutir esse tema, já com um caminho de fechamento do tema. Muito obrigado, presidente Flávio Bolsonaro, pela condução e obrigado pela presença de todos. Obrigado, deputado Osório. Pois não. Microfone dela aí. Doutor Delair, por favor. O senhor mesmo disse que a aprovação dessa lei deve demorar porque ela tem que ser perfeita. Que não seja perfeita, mas seja próxima do perfeito. Isso. Agora, eu não quero ver o Ministério Público continuar a receber, né, condôminos, moradores, novamente lá, com situações difíceis, que estão tendo seu gás cortado constantemente por uma legislação que está em vigor e que nós aqui, inclusive com o presidente da SEG, viu que ela não está, ela é confusa e não atende os objetivos. E o que deixou aqui na última reunião um acordo de cavalheiro que a gente iria dar uma desaceleração desse processo até se aprovar isso. Quer dizer, isso me preocupa muito, a gente continuar. Eu vou lhe remeter, vou remeter também ao Ministério Público, um formulário de uma empresa ameaçando cortar o gás de um prédio de mais de 200 apartamentos se não fosse feita vistoria. Isso é um crime. Então, eu vou doutor Zé Bismarck quer falar alguma coisa senhor sobre isso? Só no microfone, por favor. Obrigado, doutor Delair. Temos que arrumar um meio aqui de contornar isso. O meio é IN, tá entendendo? Através desse TAC, nós damos a oportunidade do cara seguir o RIP, que é hoje, que as instalações dele todas são pelo RIP. E a possibilidade que a lei atual não estava dando. E essa instrução normativa que está sendo produzida, que está em consulta pública... Bismarck, isso que eu queria perguntar, se tem algum cronograma, ideia de tempo para que ela efetivamente se conclua? Olha só, o prazo começou a contar 10 dias na última sexta-feira, vai terminar na segunda ou terça-feira da semana que vem, nós vamos compilar tudo e em mais uns 20 dias, no máximo, estará tudo pronto. Tá certo? Estará publicado e estará sanado todos esses problemas, inclusive com a Genersa, já com 0800 dela, disponibilizando para que todos que queiram fazer reclamações. Obrigado. Tá certo? E a minuta dessa instrução já está no site. Se o senhor quiser também dar qualquer contribuição, é só o senhor entrar no site e depois mandar lá para a gente lá, até segunda-feira da semana que vem. Obrigado, Zé Bismarck. Deputado Paulo Ramos, sei que é difícil, em 5 minutos, para deixar umzinho só para eu fazer o encaminhamento aqui. Certamente menos, até menos. Primeiro, cumprimentar a todos na figura do representante do Inmetro, porque há muitos anos atrás houve um esforço para transferir as responsabilidades do Inmetro para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E foi uma resistência muito grande no Congresso Nacional, juntamente com os servidores do Inmetro. Felizmente, isto não aconteceu, e o Inmetro continuou com as responsabilidades que tem hoje. Então, quando vem um servidor do Inmetro e se manifesta com esse orgulho e pelos relevantes serviços que o Inmetro vem prestando, eu acredito, juntamente com os outros que lutaram com os servidores, que valeu a pena. Mas eu ouvi algumas, mas não tive a oportunidade de ouvir as primeiras manifestações, mas vejo assim, todos querem segurança. Todos querem segurança numa sociedade de indisciplinados. Todos querem segurança, mas ninguém quer pagar por ela. Quem é que se responsabiliza pelo pagamento?
Então, eu acredito que o esforço dos autores, o esforço do Poder Legislativo, é pelo menos harmonizar. Mas harmonizar para que surja uma norma que possa ser cumprida e não que gere mais conflitos. Que, pelo que eu percebi nas intervenções, há, obviamente, interesses em jogo, mas precisamos nós aqui debater ainda, aprofundar o debate, não só com os presentes, mas também com os parlamentares, para que a gente não tenha uma lei que não seja cumprida. Se, porventura, a norma que saia da Assembleia Legislativa contemple principalmente o interesse público, não é possível que haja uma visão diferente. Fiquei, não vou dizer preocupado, mas com a intervenção do coronel do Corpo de Bombeiro, quando dá alerta que é opcional, que já tem ou norma ou decisão judicial, entendendo que cabe ao consumidor escolher ou o gás canalizado ou o gás de botijão. Então, como é que nós ficamos aqui? Tem que manter isso. Então, é preciso, assim, será que deixa a cargo da sociedade, cada um faz o que quer? E eu que também já fui síndico, né? Sei também como é muito complicado administrar um condomínio, e quanto maior o número de unidades, o sofrimento é muito maior. Então, é verificar as preocupações daqueles que representam os condomínios. As preocupações são preocupações de quem convive com o litígio. Então, eu saio daqui muito mais confuso, num certo sentido, do que esclarecido. E, portanto, ainda vou procurar conversar mais, ouvir mais, e ver também se há uma conciliação entre os agentes públicos. A agência reguladora tem que conversar com o Corpo de Bombeiros. Senão, as coisas não caminham. De qualquer maneira, saio daqui, registro, não só confuso, mas também assustado. Vamos lá. Obrigado. Já estava aqui quando houve o acidente. Recebemos aqui os familiares, a cobrança, quem é que faz a inspeção, quem é que paga, que é obrigatório. Assim, eu estava aqui e foi duro conviver com os familiares das vítimas. Porque, na verdade, os familiares das vítimas, já sofrendo com a vitimação, eles, na verdade, estavam tentando dar uma contribuição para que não acontecesse mais. Obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ramos, obrigado pela disciplina no tempo. Eu quero agradecer a todos a presença, eu quero só dar um encaminhamento para tentar ser pragmático. Eu fiz as anotações todas aqui, quem porventura não teve a oportunidade de falar e quiser nos trazer por escrito também as suas sugestões, por favor, o façam, né, ou aqui na comissão, ou pelo nosso e-mail institucional aí da LERJ, de cada deputado. Eu, deputado Paulo Ramos, deputado Osório, deputado Luiz Paulo, a gente vamos fazer um esforço no menor prazo possível para discutir essas emendas, as emendas de plenário e as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e elaborar uma espécie do que nós acreditamos que fosse uma redação final desse projeto de lei que vai à segunda votação em plenário, e a gente faz da mesma forma que fez da primeira vez, a gente submete essa redação a todos por e-mail, pelos e-mails que os senhores deixaram aqui, e a gente faz uma nova rodada aí de sugestões. Eu acho que já chegando num consenso maior com relação a essa segunda redação que nós vamos enviar, e se houver necessidade, a gente faz uma nova audiência pública. Se não houver necessidade, a gente já pede ao presidente que inclua o projeto na pauta para votação. Pode ser? Bom, obrigado a todos, boa tarde. Está encerrada a sessão.